Meus amigos, a minha verdade, a tua verdade, existe ainda a nossa verdade? Para os cristãos, a verdade está com Deus. Jesus é a verdade, revelada na sua palavra, a Bíblia. Quem é cristão compreende e aceita que na Bíblia está a última palavra. Você crê nisso? A mídia deu grande publicidade nos últimos dias à morte do ator Zé Celso, falecido aos 86 anos como consequência de um incêndio no seu apartamento. Zé Celso foi casado com o também ator Marcelo Drummond. Afirmando que eles tinham uma relação aberta, Marcelo revelou que durante o seu casamento, cada um deles teve diversos outros namorados. Casamos para ter amantes, disse Marcelo. Essa era a verdade deles. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, falecido em 2017, dizia que nós estamos vivendo em um tempo líquido. Casamentos, famílias e vínculos são líquidos. Se desmancham com total facilidade. Os relacionamentos parece que foram feitos para não durar. O amor se tornou algo tão descartável que ele pode ser trocado a qualquer momento, sem aviso prévio. Não há compromisso e as relações são cada vez mais frágeis. Esta misteriosa fragilidade dos laços humanos revela que a humanidade está se desacostumando a manter laços de longo prazo. Palavras como fidelidade, compromisso, exclusividade são cada vez mais raras. Estamos desaprendendo a conjugar a vida na primeira pessoa do plural, o nós. E gradativamente vamos nos movendo na direção de um autocentramento absoluto do sujeito, onde apenas ainda se conjuga a vida na primeira pessoa do singular. Eu mereço ser feliz, a vida é minha, faço da minha vida o que eu bem entender, agora é hora de pensar em mim, são frases que se escuta com bastante frequência. A série This Is Us, ela apresenta o casal Rebecca e Jack, que enfrentam enormes desafios na vida a dois. Mas eles não desistem e, por isso, eles crescem na direção da maturidade. Jack e Rebecca educam 3 filhos, 2 naturais e um adotado, que nasceram no mesmo dia, com todo o sacrifício que isso significa. Na sua relação com os 3 filhos, 2 brancos e um preto, é notório como o casal aprende a amar e amadurece como pessoas e como casal. 2 filhos, Kevin é forte no esporte e Randall é bom nos estudos. Na relação entre os dois, surgem muitos conflitos. Kevin se torna ator e Randall uma personalidade pública. A tentação de romper está presente o tempo todo, mas eles não desistem. Enfrentando as dificuldades sem fugir, eles aprendem a amar e amadurecem. Pessoas imaturas rompem, pessoas maduras acolhem. Dificuldades surgem no casamento, nas amizades, entre vizinhos, no ambiente de trabalho. Nós sabemos disso.
E a maior parte das pessoas, quando chegam às adversidades, rompem por coisas pequenas e muitas vezes insignificantes. Pessoas abrem mão de casamentos, de boas amizades, de bons empregos. 20 anos depois, elas olham para trás e se dão conta da bobagem que fizeram rompendo. Kate é uma adolescente triste, que cresce com o sentimento de culpa pela morte do pai. Ela torna-se obesa e com muitos conflitos interiores. Mudanças acontecem na vida dela quando Toby entra na sua vida e lhe mostra que ela tem valor e que ela pode ser amada. No ápice da sua história, Kate tem um filho, mas acaba descobrindo que essa criança tem uma séria deficiência visual. Kate terá de se dedicar a uma criança que nunca vai corresponder às expectativas da mãe. Ela não poderá entregar a alegria que a mãe espera dela. Aliás, filhos não foram feitos para nos fazer felizes. Filhos nos foram dados para que nós possamos aprender a amar. Nossa relação de doação, ou nesta relação de doação, Kate vai se surpreender, porque Deus nos surpreende. Quando aprendemos a amar, nós nos surpreendemos com o que iremos encontrar durante essa caminhada. Kate, diante das dificuldades, não desiste e se torna uma pessoa madura. Em Gênesis capítulo 2, verso 18, nós encontramos uma das maiores verdades da criação de Deus. Ali diz: não é bom que o homem esteja só, fique sozinho. Eu farei, diz Deus, alguém que esteja com ele, o auxilie e lhe corresponda. Frequentemente nós lemos e entendemos essa palavra de forma equivocada. Geralmente nós a entendemos assim: não é bom que o homem fique sozinho. Farei alguém que esteja com ele, o auxilie e lhe corresponda, para que ele seja feliz. Isto não está escrito na Bíblia, mas é assim que nós entendemos. E esta é uma leitura equivocada do texto de Gênesis, porque nessa perspectiva, o outro é visto como matéria-prima para a minha felicidade. O outro existe para me fazer feliz. E começamos a imaginar que a mulher tem que me fazer feliz, que os filhos nasceram para me fazer feliz, que os pais têm obrigação de me fazerem felizes. Entendemos que aquele emprego foi feito para me fazer feliz, que os colegas de trabalho têm obrigação de me fazer sentir bem, que a igreja existe para me servir. E se isso não acontece, a gente rompe, larga o marido, coloca os pais numa casa de repouso, sai do emprego, troca de igreja. Não, meus amigos, não é por aí. Gênesis 2,18 deve ser lido assim: não é bom que o homem e a mulher estejam sozinhos, porque aí não irão crescer. Eles precisam um do outro para chegar à maturidade. A gente casa não para ser feliz, mas para aprender a amar. E nesse sentido, a palavra de Gênesis capítulo 2, ela vai além da família.
Isso vale para as relações com os amigos, na empresa, no prédio, com os vizinhos, na igreja. Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente rompe e perde a oportunidade de amar e crescer. Quem sempre rompe diante das dificuldades vai acabar sozinho. Deus criou o outro para eu aprender a amar. Claro que esse não é um caminho simples. E aí é muito fácil de entender, porque pessoas estão abrindo mão do relacionamento com seres humanos e trocando por relacionamentos com os pets. O ser humano nos desafia no mesmo nível do olhar, o pet não. Em Provérbios 27, verso 17, há uma palavra muito preciosa. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado que nos olham olhos nos olhos, que nos encorajam, que nos corrigem, que tenham coragem de nos dizer quando estamos errados. Dói quando somos corrigidos e confrontados, mas é absolutamente necessário, porque assim nos tornamos pessoas melhores, maduras. Relacionamentos maduros e saudáveis exigem tempo e perseverança. Uma das questões que tem distorcido o propósito para o qual Deus criou os relacionamentos é a sexualização dos relacionamentos. Parece que em nossa cultura tudo precisa terminar em sexo, ou até mesmo começar com sexo. Meus amigos, nós não fomos criados para o sexo. O sexo foi criado para nós. Segundo Paulo de Tarso, em uma das suas cartas, a carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, ele ali diz que uma pessoa pode passar a vida sem sexo e ainda assim se sentir realizada e feliz. E aí a TV, encharcada com a nossa cultura individualista, diz ou lança o slogan: sexo é vida. Não, meus amigos, a vida é mais do que sexo. O sexo não preenche o vazio interior e nem a necessidade de sermos amados. Fora dos propósitos de Deus, o sexo transforma pessoas em objetos de satisfação. Porque o sexo virou, em nossa cultura, um produto de entretenimento para uma noite, como uma garrafa de vinho, por exemplo. É ou não é verdade? A sexualização da sociedade impede o aprofundamento dos relacionamentos, impede a afetividade, impede empatia. Nesse contexto surgem os relacionamentos abertos, onde um casal, mesmo casados, se permitem relacionar-se sexualmente com outras pessoas fora da relação. Meus queridos, não há lugar para casamentos abertos no projeto do Criador, porque eles não são o caminho para a maturidade e muito menos para a felicidade. Rubem Alves fez uma comparação interessante. Ele compara os relacionamentos com um jogo de frescobol e um jogo de tênis. No jogo de tênis, o objetivo é colocar a bola fora do alcance do outro. No frescobol, a intenção é colocar a bola mais perto possível do alcance do outro, para que este acerte. Sabe, casamento é frescobol, mas tem gente que quer que o casamento dê certo
jogando tênis. Eu sou pastor há 40 anos e tenho escutado muitas histórias. Tenho percebido muita gente jogando tênis. E com isso muito sofrimento e muitas mágoas acumuladas. E eu penso quantas escolhas e quantas decisões erradas. Muitas pessoas tomaram decisões erradas achando que estavam certas. Não ouviram ninguém. Se achavam mais espertos do que o Deus Criador. Mas a boa notícia, meus amigos, é que existe o amor de Deus. Deus vem ao nosso encontro, convida para o seu perdão e nos dá a oportunidade de começar tudo de novo. Não importa o que você foi ou o que você fez, mas o que você vai fazer e o que você vai permitir Deus fazer em sua vida a partir de agora. O que eu levo para casa? Você tem toda a liberdade de não conduzir e de não concordar com os princípios e valores da palavra de Deus, que nós temos colocado até aqui. A escolha é sua. Você pode simplesmente dizer não para os planos de Deus. A escolha é sua. Mas aí você precisa ser honesto e admitir que você não é um cristão bíblico. No máximo, um cristão liberal. Sendo um cristão liberal, você pode até conhecer a verdade de Deus, mas não se submeter ao senhorio de Cristo. E aí você será formatado, não pelos princípios da palavra de Deus, mas será formatado pelos valores da cultura. Por isso a pergunta é, você opta pela felicidade ou pela maturidade? Se você busca encontrar a sua felicidade nos relacionamentos, e apenas a sua felicidade, você vai acabar rompendo cedo ou tarde. É só uma questão de tempo. Michael J. Fox é autor do filme De Volta ao Futuro. Aos 29 anos, ele descobriu-se acometido de uma forma precoce do mal de Parkinson. Sua vida está sendo retratada numa série da Apple TV. A dificuldade que surgiu de forma inesperada tinha potencial para acabar com o seu casamento e com a sua vida. Mas ele e sua esposa fizeram a opção por continuar juntos. Ao invés de romper, escolheram a maturidade, aprenderam a amar. E é isso que nos faz felizes. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a escolher o caminho da maturidade, o caminho da perseverança, o caminho do compromisso, o caminho da exclusividade, o caminho da fidelidade. Ajuda-nos, Senhor, a escolher o caminho da maturidade. Nós precisamos do Teu Espírito para isso, Senhor. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele